O nosso boa tarde a todos vocês que estão aqui conosco. Glória a Deus. Nesta tarde, em mais um episódio do nosso podcast Entre Elas, para a glória e honra do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Boa tarde, missionária Manu. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus é você que está agora nos acompanhando, né? A você que está chegando, né, para nos acompanhar neste podcast, nesse episódio. Vá compartilhando, curta, né, para que outras pessoas sejam edificadas também nessa tarde. E essa tarde, cremos que será uma tarde abençoada, né, missionária? Já estou sentindo aqui a presença de Jesus. Nos bastidores aqui, Aleluia. A gente já estava aqui, né, se arrepiando. Gente, vai ser uma bênção esse podcast, nós cremos, né, missionária? E eu creio que nesta tarde vidas serão edificadas. Através do testemunho da irmã Juliana Nobre. Bênção de Deus para as nossas vidas. Amém. Glória a irmã Juliana hoje, né, vai trazer o seu testemunho, a sua história de vida, né? A você que está nos acompanhando aí vai poder conhecer um pouquinho da irmã Juliana. Amém. E, Juliana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, né? Nosso desejo é que vidas sejam edificadas, sejam alcançadas com o seu testemunho que você nos trará essa tarde. Amém. Glória a Deus. É uma honra, né, estar aqui com vocês. Um prazer, né? É falar das grandezas de Deus que nós vivemos dia após dia, né? Aleluia. O cuidado do Senhor, Ele tem sido fiel na nossa vida para que hoje nós estivéssemos aqui, né? Amém. E eu glorifico por essa oportunidade, pela confiança da missionária Jana, da sua pessoa, Manu, né? E que Deus possa alcançar vidas nessa tarde, que vidas venham ser alcançadas, libertas, restauradas pelo poder de Deus. Amém. Amém. Jesus é maravilhoso, missionária. Eu estou sentindo aqui a presença de Jesus. Glória a Deus. Eu não sei se eu vou me segurar. Porque a presença de Jesus aqui no estúdio tá forte, irmão. Gente, para vocês que acompanham a Pão da Vida, sabe que a missionária Jana é do fogo. E temos a irmã Juliana, que também é do fogo. Então, vocês já podem aí se preparando, glória. que essa tarde aqui vai ser uma tarde diferente. Irmã Juliana, assim, pra gente começar, né? Pra gente entender e conhecer a Juliana. Fale um pouquinho, quem é Juliana? Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor para todos que estão me ouvindo, né, novamente. Meu nome se chama Juliana Nobre, né? Sou casada, tenho 4 filhos, né? Sou casada há 17 anos. Mas hoje eu posso ver quem é Juliana, né, missionária Manu? Mas a Juliana do antepassado, né, que sofreu há anos atrás, para que hoje estivesse aqui como o Senhor e tivesse vida com abundância, eu passei por processos para que hoje chegasse ao propósito do Senhor, né? E hoje eu vejo o poder de Deus, que Ele tem de resgatar pessoas, mulheres, homens, né, jovens, que esteja disposto, né, e a querer também a ser restaurado, restituído pela grandeza dEle. Aleluia. Juliana, e para a gente começar a entender, né, um pouquinho dessa sua trajetória, né, de como foi, né, você conhecer o amor de Deus, né, esse momento que você disse assim, não, eu quero me entregar ao amor de Deus, eu quero me entregar a Ele. Conte pra gente um pouquinho dessa sua trajetória até conhecer Jesus. Manu, eu cheguei aqui em Mossoró porque eu não morava aqui, né? Na minha mocidade ainda, eu era da Paraíba, Catolé do Rocha, e eu vim morar aqui com os meus irmãos, em Mossoró. Eu morava com meu pai, minha mãe, só que eles resolveram mandar eu vir estudar aqui em Mossoró. E eu vim. E eu vim para estudar, né? E através desse estudar que eu vim, foi onde eu conheci hoje o meu esposo, né? E para que hoje eu estivesse aqui, para falar da grandeza de Deus, foi necessário eu passar pela dor que nem eu passei. Para que eu conhecesse Jesus. Eu conheci Jesus pela dor. Que eu estava passando por dificuldade no meu casamento. Eu achava que o meu casamento ele não tinha mais jeito, que tinha chegado ao fracasso, ao final, na minha pessoa, né? Mas quem deu a última palavra foi Deus, para que hoje eu estivesse aqui. Aleluia. Amém. E durante essa trajetória, Juliana, se você, né, puder falar algum testemunho que foi marcante isso aqui para Deus me chamar, para eu sentir realmente, não, era Deus me chamando. Eu senti que era Deus me chamando, Manu, porque eu passava por um problema difícil. Meu esposo ele era viciado em drogas, né? Ele jogava baralho, ele bebia e era da prostituição. E ali eu me via com os meus 2 filhos, que nessa época eu só tinha 2, né? E eu não tinha... O nome dos seus filhos?
O meu nome dos meus filhos é Anderson Felipe, Ellen Fernanda, Elida Eloá e Enzo Emanuel. E nessa época, mano, eu tinha o Felipe e a Fernanda, né? E eu me via ali presa a cativo, missionária Jane. Devido ao processo que eu passava com meu esposo, que eu via ele preso nas drogas, só que eu não conhecia Jesus ainda, né? E eu não sabia que ponto eu poderia fazer para ajudar ele, para que ele fosse liberto. Eu não sabia realmente por quem clamar, né? Eu queria, sim, resolver com minhas próprias mãos que ele fosse liberto. Só que um dia eu ouvi falar de Jesus. Aleluia. Né? Eu faço igual, eu amo aquela passagem da mulher do fluxo de sangue, Manu. Foi a passagem que marcou minha vida. Porque no dia que eu ouvi falar de Jesus, que uma irmã me fez um convite para mim na igreja, assisti o culto, e naquele dia eu aceitei Jesus como único e suficiente Salvador, para que hoje eu estivesse aqui. E quando eu cheguei na igreja, eu não tinha força nem para ir, mas o Espírito Santo me levou mesmo sem conhecer ele, né? Ele me levou. E quando eu cheguei lá, eu só fazia chorar em meio à dor, em meio ao caos, achando que tudo estava perdido, porque meu esposo não tinha força para sair das drogas e nem eu sabia como lutar com as armas certas para que ele fosse liberto. Porque nem se eu era liberto, como era que eu ia libertar o meu esposo, né? Mas primeiro eu tive que conhecer quem era Jesus na minha vida para que depois ele conhecesse também. E a partir do momento que eu comecei a ir para a igreja, né, com o início de depressão, eu não queria já sair de casa, eu só fazia chorar dentro de casa com meus filhos. E ali, a própria família do meu esposo, minha sogra olhava assim para mim e achava que não tinha mais jeito, porque era uma vida de fracasso, Manu. Você olhar assim para alguém que é preso às drogas, que é preso ao álcool, né, ao jogo, tudo ser coisas diabólicas do inimigo. E ali a gente olhava assim para o ser humano e dizia assim, não, aí só quando morrer, né? Mas eu ouvi falar de Jesus e eu disse assim, eu quero conhecer esse Jesus que os crentes falam. Os crentes falam que ele tem o poder de libertar, de salvar, de curar, de restaurar. Então eu quero servir esse Jesus para que ele possa fazer na minha vida. Aleluia. Mas antes disso eu tive que me mudar de cidade. Eu fui morar com minha mãe e num sítio pertinho daqui de Mossoró. E depois de lá, eu não quis vir para Mossoró, eu já fui para João Pessoa, para outra cidade mais longe. Porque eu achando que me mudando de Mossoró, Manu, eu ia resolver o problema, Jane. Só que não era a cidade, era Jesus que eu tinha que conhecer. Eita, glória. Né? Só que eu fui para João Pessoa com meu esposo, com os meus filhos, e lá Deus não abriu porta para ele trabalhar. E a gente voltou para casa da minha sogra. E nessa época eu disse, não, eu quero conhecer Jesus de verdade. Só que era muito difícil um irmão chegar e dizer assim, irmã Juliana, vamos para a igreja. Nessa época era mais difícil, que nem hoje. Hoje é tudo mais fácil para nós, né? Aonde nós passamos tem uma igreja, tem um irmão glorificando, tem um irmão pregando. Naquela época era muito difícil. Até para pedir uma oração, né, irmã Juliana? Até pelo celular a gente vai lá, irmã, ore por mim. Isso. Bem mais fácil. Hoje é mais fácil porque tem uma rede sociais, tem um celular para a gente se utilizar. E naquela época não tinha. E eu não sabia a quem buscar, a quem socorrer. Mais ou menos há quantos anos, Juliana, que aconteceu? Manu, já vai fazer... nessa época, foi em 2008 que eu passava por esse processo, né? Sim. E ali, de 2008 para cá, lógico que eu passei por muitos processos, em meio à dor, mas hoje, vou botar 8 anos atrás, eu vejo a grandeza de Deus sobre a minha vida, sobre os meus filhos, sobre o meu esposo. E então eu fui conhecer a Jesus. Mas Jesus, ele tinha que me libertar, me purificar, né? E ali meu esposo foi passando a ver a diferença em mim. Só que antes, como eu começava a ir para a igreja, mano, ele sem ser cristão, ele não conhecia Jesus. Nesse dia que você foi para a igreja, foi o dia que você aceitou Aceitei Jesus logo de cara, de dor. Eu fui logo pela dor, né? E como foi lá, Juliana? Assim, o culto, você sentiu algo diferente? Alguma irmã falou com você? Como foi que você tomou essa decisão? Mano, lá eu só fazia chorar aos pés de Jesus. E quando o pastor, ele me convidou, né, perguntando, tem alguém para Jesus hoje? Eu não olhei nem para trás. Eu já fui chorando, dizendo que eu queria aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Porque que nem eu vi alguns crentes falar,
e, né, algumas pessoas. E quando eu entrei na igreja, o pastor falava assim, ó, ele tem o poder de restaurar o seu casamento, a sua casa, a sua família. Talvez hoje você esteja na ruína, talvez hoje você não esteja entendendo, mas Deus, ele tem o poder de fazer você passar por isso, por essa dor, por este caos. Eu disse, então eu quero conhecer Jesus para mim passar por tudo isso que eu estou passando. Porque o homem da terra, ele não tem o poder de tirar nós de que está preso ao cativo. Ele pode dar uma palavra, ele pode nos abençoar, mas só Jesus tem o poder de libertar. Irmã Juliana, eu sempre falo isso. Eu falo que os nossos testemunhos, eles precisam ser contados. Porque as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, se Jesus fez na vida dela, se Jesus fez na vida de Juliana, vai fazer na minha também. Por isso que é tão necessário, missionária Manu, nós estamos contando os nossos testemunhos, contando os milagres de Deus, as coisas maravilhosas que Jesus tem feito em nossas vidas. Verdade. Não é para que verdade? o nome dele seja glorificado. E né? algo interessante, né, de observar na história de Juliana, no testemunho dela, é que sempre nesses processos, né, que o marido dá muito trabalho, que o marido não é crente, o primeiro pensamento da mulher é desistir. Sim. E ela, mesmo não sendo crente, já tinha aquela visão de o quê? De querer que ele fosse transformado, né? De que a família dela fosse restaurada. Então, ali, mesmo você sem ser crente ainda, Juliana, você já via que Deus podia fazer na sua vida. Sim, Manu. Eu já via que o poder de Deus, né? Ele estava querendo se manifestar sobre mim. Só que como eu estava cega espiritualmente, fisicamente, né? Estava com as vendas dos meus olhos fechados, né? Eu não entendia e não compreendia. Mas só no falar que ele tinha o poder, eu já passei a acreditar. Eu disse que Deus é esse que pode fazer isso com o ser humano, que pode transformar a vida. Então é esse Deus que eu quero servir. É esse que eu quero. Pronto, agora eu achei o canto certo. Sim. Eu fui para vários cantos, me mudei de cidade, não deu certo. Então agora quem tem que fazer na minha vida é Jesus. Meu Deus. Porque eu também procurei até clínica, né, para meu esposo se internar. E não deu certo para ele se internar. Então era Jesus que tinha que fazer na vida dele, para que o nome do Senhor fosse glorificado, né? Porque quando nós fazemos algo com as nossas próprias mãos, foi nós que fizemos. Sim. E não tem honra para Deus, mas o Senhor falava assim, eu que quero fazer, para que agora, nesse tempo, que nem hoje eu estou aqui, né? Nesse ano, nessa hora que são, para que eu contasse o testemunho. E eu vinha falando ali com Jesus, gerar testemunho dói, né, missionária Jane? Sim. Gerar testemunho dói, Manu. Mas ao gerar o testemunho, em meio à dor, não tem possibilidade de nós pensar assim, nós já até pensamos, eu vou desistir. Mas existe algo que habita dentro de nós e diz, não, se você desistir, você não vai conseguir, vá avante. Isso. Né? Para que hoje, eu passei por esses processos no meu casamento, eu podia entender. Eu digo assim, Jesus, eu passaria tudo de novo, porque eu sei que o Senhor passaria comigo. Ele estaria lá com você. Sim. E foi durante esse processo, né, que você passou com seu esposo, que aí ele também começou a ir para a igreja com você? Ou ele passou um tempo para depois Ele começar passou, a ir pra mano, igreja? uns 2 anos vendo a nova Juliana, né? Sim. Que ele dizia assim, agora é crente, ela mudou, então realmente eu quero ver se ela mudou mesmo de verdade. Era um desafio para mim ali, dia após dia. E ele passou uns 2 anos ainda eu orando por ele, para que ele aceitasse Jesus. Mas toda a vida eu ia para a igreja, né? Nessa época ainda meus dons não eram manifestados. E eu ia para a igreja e ele dizia assim, tu vai para a igreja hoje, né? Quando tu chegar, Juliana, tô arrumando as malas para ir embora. Aí eu dizia, não, mas Jesus, eu vou e fico com ele aqui. E ele ficava com os meus filhos, eu ia para a igreja. E quando eu ia pro culto, quando eu chegava, ele estava em casa. Eu dizia, oi, Jesus, ele não foi, o Senhor está trabalhando. Sim. E um certo dia eu fui a um culto e ele ficou em casa. Ele disse, hoje, quando você chegar, a mala já está pronta. Eu vou embora, viu, Juliana? E nesse dia eu fui pro culto muito aflita, porque ele disse que não me queria mais, que não dava mais certo. E ele disse, vai, quando você chegar, eu não tô mais. Eu disse, mas fique pelo menos com os meninos para mim ir. E eu fui, naquele dia que eu fui pro culto, missionária Jane, Deus usou um profeta e disse, minha filha, você está presa dentro de uma caverna. Eu vejo corrente lhe aprisionando. Mas o Espírito Santo me fala que através do seu louvor, correntes vão ser quebradas. Glória a Deus. Aleluia. Foi aonde o meu dom de louvar foi fluir. Ele disse, enquanto tu louva, mulher, na tua casa, eu libertarei alguém. Glória Eu a salvarei Deus. alguém.
sabe? Ele disse assim, você coloca o playback, ele foi bem claro comigo, o profeta, coloca um playback lá na tua casa e deixa eu te usar, porque através do teu louvor, as correntes vão ser quebradas. Glória a Deus. E missionária Jana, eu me fiquei assim, de Jesus, então se eu louvou, então lá vai eu louvar. E eu fiquei muito empolgada, eu comprei um microfonezinho, né? Sim. E eu tinha um som, e ali eu colocava o playback e começava a louvar durante a tarde todinha. Eu e meus filhos, né? E os meninos muito não entendendo que ele não ia para a igreja. Sim. Quando eu começava a louvar, ele tampava os ouvidos. Não, mãe, abaixa esse som. E ali eu começava a louvar. E foi aonde eu via as correntes sendo quebradas. Era onde eu via o poder de Deus sendo manifestado na minha vida. Era eu louvando e eu sentindo a presença do Senhor. E cada vez eu ia me fortalecendo. Cada vez o Senhor ia falando, ó, não desista do seu casamento, porque eu tenho promessa com você, eu tenho promessa com ele. Filha, entrega nas minhas mãos, porque quando você tira as suas mãos, eu estendo a minha. Glória a Deus. Aleluia. E foi assim, coisa incrível, surreal e sobrenatural que eu vivi dentro do meu lar, para que hoje tivesse uma salvação e uma libertação. A gente vê a importância da obediência, né? O quanto que a gente, sendo obediente àquilo que Deus fala, a gente consegue aquilo que Ele quer pra gente, aquilo que Ele tem planejado pra gente, né, Juliana? Porque você falou, né, que o profeta foi usado por Deus e aí vá louvar e você foi lá. Não, Senhor, eu tô crendo, eu tô acreditando, então eu vou lá. Sim, E se o Senhor sim. falou que é desse jeito, então eu vou fazer desse jeito que o Senhor tá mandando. Verdade. Então, a gente vê a importância da gente ser obediente ao Senhor. Não só a gente querer que Deus faça, que Deus transforme, a gente ser obediente àquilo que Ele disse Sim. que a gente faça, que a gente tem que fazer, né, Juliana? Verdade, você falando aí que a gente, falando sobre obediência, né? A palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar, né, Sim. missionária Jane? Sim. E me veio uma palavra agora na mente, Manu, que quando aquela mulher que estava sofrendo, que os credores chegaram para pegar o filho dela, ela foi atrás do profeta Eliseu, Sim. A viúva. a viúva, né, Sim. Jane? E ele disse, vai, mulher, né? Pede vasilhas emprestadas a seus vizinhos, fecha a porta. Ela fez como o profeta ordenou, Manu. Por isso que ela houve milagre. Sim. Né? Por isso que houve uma multiplicação. Então, foi aonde eu vivi o manifestar de Deus através de uma obediência, de uma profecia que eu recebi. Minha filha, enquanto tu louva, eu libertarei. Sim. Né? Porque quando Paulo e Silas também estavam na prisão, louvando louvores a Deus, foi aonde as correntes e as cadeias foram quebradas. Glória a Deus. Foi isso que eu vivi, cadeias, correntes sendo quebradas no meu lar, através de uma adoração dentro da minha casa. Glória a Deus. Aleluia. E a gente, prestando atenção nesse testemunho da irmã Juliana, Manu, a gente entende também a importância da permanência, da constância, e nós estamos buscando a Deus, porque bem você falou que seu esposo dizia, ó, você vai para a igreja, mas quando você voltar, eu não estou mais aqui. Nesse momento, você não estava mais ouvindo a voz do seu esposo, não. Você estava ouvindo a voz de Jesus. Estava sendo obediente, né? Como você disse que o profeta havia falado, irmã Juliana, enquanto você louva, correntes estão sendo quebradas. Então, a partir desse momento, você não estava nem ouvindo a voz dele mais. Você estava só ouvindo a voz de Jesus. E entendeu que, de fato, o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz coisas além daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Esse é o nosso Deus. Que Deus maravilhoso. É a Glória a Deus. persistência, né? Você crê que Deus pode fazer. E é muito engraçado quando a gente vive um testemunho, quando a gente tem, né, um testemunho para contar, e a gente para pensar e a gente diz assim, meu Deus, se eu tivesse desistido, eu não teria vivido isso aqui. Né? A gente sempre eu sempre faço essa reflexão. Se eu tivesse desistido, não teria acontecido esse milagre. Sim. Se eu tivesse parado, não teria acontecido esse milagre. Vivendo o que eu estou vivendo hoje. Né, Juliana? Verdade. E a gente, né, falando, né, ainda dessa parte do seu esposo e tudo. E aí você começou, né, a obedecer ao Senhor, você começou a louvar. E aí o que foi acontecendo com o seu esposo? Detalhe um pouquinho pra gente. E a partir desse momento que eu comecei a me entregar mais ainda ao Senhor, né? Que nem Deus usou o profeta para me louvar. E eu comecei a ir para a igreja e começaram a me dar oportunidade. E um dia falaram assim, irmã Juliana, hoje você vai louvar no culto de domingo. Nessa época era um círculo de oração que eu estava indo à tarde. E nesse dia que eu recebi o convite, o irmão falou, ele mandou, acho que foi um recado para uma irmã e disse, diga a irmã Juliana que hoje vai para a igreja para ela louvar.
E foi a primeira vez que eu louvei na igreja, né? Aí eu disse, ai, como hoje eu queria levar meu esposo pra igreja. Ai, como eu queria que ele fosse comigo. E ali eu falei pra ele, né? Ei, hoje vamos pra igreja? Vamos assistir o culto comigo e com os meninos? Aí ele disse assim, não, Juliana, eu não vou não, nem insista. Aí eu falei, Jesus, então ele não vai comigo. E ali eu orei. E fui orar. E quando deu assim umas 5 horas, eu chamei ele pra ir pro culto. E ele foi. Eita, glória. Ele foi com uma bermudinha de chinelo, mas ele foi. E o irmão me deu a oportunidade para louvar. E eu fui louvar. E quando eu louvava lá, Manu, ele ouvindo, né? Eu louvando. E o Espírito Santo falou comigo, eu estou quebrantando o coração do seu esposo. Glória a Deus. Né? Deus usou até uma irmã nesse dia, assim, enquanto tu louvava, minha filha, eu estava agindo no coração do homem. Porque era um coração duro. Sim. Mas o Espírito Santo já estava entrando no coração dele para que houvesse um quebrantamento. E ele foi vendo, Manu, quem era Juliana. Porque se primeiro, para ele mudar, ele tinha que ver a mudança em quem? Em mim. Em você, sim. Portanto, que quando eu passei muito tempo indo para a igreja, que ele me observava, né? Eu saía de casa, eu deixava tudo organizado, dizia, os meninos não vão, mas fique com os meninos. E quando foi um dia, ele olhou para mim e disse assim, Juliana, eu queria conhecer esse Jesus que tu conheceu. Aleluia. Porque você tá uma mulher transformada, né? Você é diferente, você tá... Mesmo com tudo que eu fiz, ele me traiu, né? Ele usava drogas, não pensava nem em mim, nem em meus filhos. A gente passava necessidade, ficava sem alimento, porque tudo que nós tínhamos em casa, ele vendia. Era um vício terrível, né? Que tinha dias que eu dizia assim, Jesus, como é que vai ser o dia de hoje? E a partir do momento que ele olhou pra mim, disse assim, eu quero conhecer esse Jesus que tu conheceu, mulher, porque você hoje tá diferente. Glória a Deus. E ali eu pude ver, nesse dia eu comecei a me tremer, a chorar, e o Espírito Santo disse assim, para que isso aconteça, minha filha, você tem que perdoar o seu esposo de tudo que ele fez. Que haja um arrependimento em você, né? Das mágoas que eu tinha, do que eu passei. Porque muitas das vezes eu não era curada, mas eu precisava ser curada naquela área, né? Que quando mulheres, quando passam por momento de traição, Manu, as mulheres ficam o quê, Jane? Angustiada, oprimida, não libera perdão. E ali é onde o inimigo entra e a gente fica presa àquela dor. Isso. E o Espírito Santo falou comigo assim, libera perdão para que você veja a minha grandeza sobre você. Quando você discutir com seu esposo, não passe mais na cara dele o que ele fez, se ele é um drogado, se ele é um prostituto, se ele saiu com alguém, se ele tá na mesa de baralho, se ele gasta o dinheiro do alimento. Não fala mais isso, filha. Deixa que eu haja. É o Espírito Santo que vai convencer ele. Aleluia. E quando, Manu, eu tirei a mão, Deus estendeu a mão dele. E eu disse, Senhor, a partir de hoje, eu quero perdoar o meu esposo por tudo que ele fez, por tudo que nós passamos, por todas as traições, por tudo que ele fez, em meio às drogas, em meio à prostituição, em meio ao jogo de baralho. Eu quero esquecer tudo o que passou. Eu quero que o Senhor faça uma Juliana nova para me tornar algo melhor para que ele veja. Glória a Deus. E, Manu, e quando a gente libera perdão, sai algo assim de cima da gente, Jane. Um peso que é libertador. E eu entendo, Juliana, com isso que você está falando, que às vezes a gente ora para Deus mudar o outro. Mas, na verdade, Deus quer mudar a gente primeiro. Verdade. Né? E a gente tem que saber disso, tem que entender isso, tem que ter essa convicção de que às vezes, quem precisa ser mudado somos nós. Para que o milagre venha a acontecer da parte do Senhor. Verdade. Né? E você falando isso, a gente percebe que a partir do momento que você liberou o perdão para o seu esposo, tudo mudou na sua vida. Tudo mudou. Né? Eu vivia assim presa por falta de liberar perdão para ele, porque assim, era um impedimento para que o Senhor viesse trabalhar. Porque quando, às vezes ele falava algo, dizia, e você fez isso comigo. Aí, onde é que está a sua transformação, Juliana? Se você serve a Jesus, por que você está agindo dessa forma? Minha filha, eu não olho para seu esposo com um olhar de julgador, não. Eu não vou condenar ele, né? Porque Deus, o Espírito Santo, ele não condena a gente pelos erros que a gente fez. Quem deve condenar, né? Quem deve apontar é ele. E nem passar a nossa cara. Então, perdoe ele, se perdoe também por tudo que você já viveu.
E eu disse, Senhor, a partir de hoje eu não vou atrás mais de amante que meu esposo teve. Eu não quero mais saber dos momentos de droga que ele usou, do que ele gastou, do que ele fez. A partir de hoje eu quero ser uma mulher de Provérbios Glória 31. a Deus. Eu quero ser a mulher que meu esposo veja Cristo resplandecendo em mim. Se o Senhor tem o poder de transformar, primeiro transforma eu, para que depois ele seja transformado. Glória E a foi Deus. aí onde eu vi o Senhor trabalhando e chegou no momento que meu esposo aceitou Jesus. Aí hoje você entende que Deus usou você como instrumento para que seu marido mudasse, aceitasse Jesus e estivesse hoje nos caminhos dele. Você entende isso? Eu entendo sim, missionária Jane. Eu entendo que tudo que eu passei, primeiro Deus quis trabalhar em mim para que depois alcançasse a vida dele. Glória a Deus. É tudo interligado, né? A gente às vezes não entende o propósito de Deus, né? Porque talvez em muitos momentos ali da sua luta, né? Da sua prova ali com seu marido, você ficou, meu Deus, mas por que eu tô passando por isso, né? E aí a gente não entende que para tudo ali tem um propósito. Você se uniu a ele, você se casou com ele para que vocês tivessem filhos, né? Para que você fosse transformado e através da sua transformação transformasse a vida dele e seus filhos fossem abençoados pelo casamento que vocês têm hoje em dia, né? Verdade. Porque talvez no início talvez não tenha sido fácil, Não. mas hoje, né, vocês, toda a família vivem na presença de Deus, né, Juliana? Isso. E a partir desse momento, Manu, que eu decidi a perdoar, a liberar perdão, foi aonde eu tenho uma mocinha de 15 anos, que nessa Sim. época ela era pequenininha. E ela começava a ir para a igreja, ela ia para a escolinha dominical, ela ia para os cultinhos, né? E ali ele foi vendo também a filhinha dele se envolvendo na presença, porque Sim. eu já ia, né? E depois ela começou a ir. E quando foi um dia, teve um culto de rua, e Deus usou uma profeta no meio da rua, a missionária Alexandra. E ela disse assim, que quando drobou ali a rua da esquina da minha casa que nós morava, lá no Belo Horizonte, que inclusive a gente mora lá hoje, ela disse assim que Deus falava sobre um casal que estava ali na calçada, que já estava passando por momentos difíceis, mas que Deus ia restaurar o casamento para que depois viesse contar testemunho. Glória a Deus. E naquela hora, eu mesmo que eu não criei, sabe, missionária Jane, assim, Sim. essa mulher tá aí com coisa de crente, meu Deus. Logo eu com essa derrota aqui do meu lado, meu esposo que não quer nada com Jesus, né? Sim. Só que do jeito que Deus falou, ele foi muito detalhista, que ele falou assim, vocês dois, Sim. foi o Senhor que uniu e homem nenhum pode separar. E há uma promessa sobre vocês, de vocês restaurar outras famílias, casamentos serão restaurados através de vocês. Glória. E meu esposo sentado dizia assim, essa mulher é louca, ela quer que eu aceite Jesus hoje. Só que naquele dia ele não aceitou. E depois houve um culto na rua, né, que o pregador estava ministrando, da calçada da minha casa, ele ouviu o Senhor falando através do profeta, falando sobre o amor de Jesus, e ele levantou a mão e ele foi e aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Eita, glória. Aleluia. Naquele dia eu não acreditava, missionária Jane. Nesse dia eu nem dormi. Irmã, e a partir daí, como é que foi a trajetória, né? Já começou ele, né, a ser transformado? Como foi esse processo, assim, da sua família para todo mundo ser restaurado, todo mundo viver na presença de Deus? Mano, eu achei assim que ia ser imediato, porque hoje nós achamos que tudo é igual micro-ondas, nós a gente esquenta a comida e já sai quente, mas não é. O Senhor falou assim que eu tivesse paciência com ele. Porque no dia que ele aceitou Jesus, no mesmo dia, mano, ele foi usar drogas. E eu disse assim, Senhor, mas ele confessou o Senhor hoje ali no meio da rua, ele é cristão e ainda tá fazendo isso. Aí Deus disse assim, filha, não coloque a mão, porque sou eu que vou libertar ele. Glória a Deus. E ele passou ainda uns 15 dias, uns 12 ainda, né? Usando droga, sabe? Bebia. Mas houve uma época que o Senhor disse assim, não, agora eu vou dar um basta, vou eu libertar. E foi necessário, né? Ele passar também por uma dor, né? Uma enfermidade. E foi nessa época que ele deixou de fumar, que ele deixou de beber, sabe? Que foi onde o Senhor libertou ele totalmente dos vícios dele. Ele tinha um problema
né? Que ele não poderia nem beber refrigerante, nem Sim. fumar. O médico disse que ele não podia fazer isso. Eu disse, Jesus, obrigado, porque eu sei que já é o Senhor trabalhando na vida desse varão, né? E ali eu pude ver, contemplar o meu esposo sendo liberto de perto. E a gente acha, Manu, que não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais saída, missionária Jane. Mas quando Deus fala na nossa vida, ele cumpre. Quando ele fala, né, a missionária Aparecida disse, assim, é prego batido e ponta virada, não é verdade? Se Deus falou que tinha uma promessa, então ele era o mesmo Deus que ia libertar meu esposo, que eu tão somente o que eu bastasse a crer. Aleluia. Até porque para Deus não existe promessa não cumprida, né? Se ele falou que vai fazer, então é só a gente crer, confiar, esperar, descansar que o tempo do Senhor vai chegar nas nossas vidas, né, Juliana? E a gente vê, né, e percebe a transformação da sua família, a restauração, né, do seu casamento, a transformação do seu esposo. Mas a gente quer saber também como foi a transformação, né? Como é que foi a trajetória da vida espiritual da Juliana, né? Como foi que você foi se descobrindo, né? Você, para quem acompanha, né, que já viu a irmã Juliana louvando, ela louva, ela prega, né? Então, como é que foi esse momento, assim, de você descobrir, assim, Jesus me despertou para o louvor, me despertou para pregar a palavra? O louvor eu descobri na época que Deus usou o profeta dizendo que eu louvasse em casa, Sim. né? E eu ia para a igreja, ali eu comecei a receber a oportunidade para me louvar, né? E eu entrei no conjunto das senhoras, ali eu já louvava, as irmãs colocavam eu para louvar, e ali o dom foi sendo manifestado. O de ministrar que foi mais difícil, que eu não queria. Eu dizia assim, não, eu não levo jeito para ministrar, né? Mas quando o Espírito Santo falou assim, filha, sou eu que capacito, sou eu que lhe ensino, né? Se eu coloquei esse dom em você, que você use com zelo, com amor. E eu falei, Senhor, então se o Senhor me entregou, me ensina a usar ele com amor e com zelo. E eu até tentei, Manu, recuar, retroceder. Mas o Espírito Santo que habita em mim falava maior. Não é tempo de recuar. Não é tempo de retroceder. Filho, olha o que eu fiz na tua casa. Glória a Deus. Olha o que eu fiz na vida do teu esposo. Porque tu quer sentar só num banquinho da igreja, receber amém e ir embora. Eu não chamei você para isso. Eu chamei você para coisas maiores, né? E foi onde eu pude entender e também disse assim, não, então, Senhor, se o Senhor quer que eu ministre, eu quero que esse dom seja manifestado. E ali eu fui recebendo convites para me ministrar, para me contar o meu testemunho. E ali o Senhor foi, né, se revelando através desse dom. E hoje, inclusive, eu gosto mais de ministrar do que louvar, Glória né? Porque Deus faz assim, viu, Juliana? Quando a Foi gente mais ou tava menos aqui quanto tempo que você começou a pregar? Mando a pregar tá com 5 anos, né? Que eu descobri o dom que eu tinha de pregar, né? Porque louvar já faz mais tempo. Mas de ministrar já tá com 5 anos que o Senhor falou comigo que queria me usar na ministração, que queria me usar através do meu testemunho, né? E foi aí onde Deus abriu as portas, que eu recebo o convite para ministrar em culto de senhoras, de casais, de jovens, né? E glória a Deus por isso. Sempre será o nome do Senhor que será glorificado. Aleluia. Amém, Quando a gente estava aleluia. aqui nos bastidores, né, missionária, conversando ali, aí irmã Juliana estava falando assim, que logo quando começaram a convidar ela para pregar, né, ela dizia, não, eu não vou não. E a gente estava falando sobre essa questão de que parece que quanto mais a gente se esconde, aí é que Deus nos mostra, né? É que Deus nos empurra. É. Vá, minha filha, você tem que ir. Você tem que ir, você é escolhida, né? Não, Jesus, hoje eu não vou não. Irmã Juliana, Pai do Senhor, vem aqui dar uma palavra. Eu disse, Senhor, hoje não. Ele disse, por que você quer se esconder? Né? É. Mas, Senhor, não sei nem falar, a gente, né, se diminui, né? Não, Sim. mas sou eu que vou falar através da sua boca, minha filha. Então, somente vá. Mas que o eu nosso irei com Deus, ele você. capacita, né? É verdade. Mas hoje, Juliana, você recua? Não. Eu falei para o Senhor que, algum tempo atrás, Manu, que quando eu vi a minha família sendo restaurada, restituída, hoje eu vejo meus filhos, né? O meu rapazinho, minha mocinha, meus 4 filhos na igreja. Eu disse assim, Senhor, quão grata eu sou pela família que o Senhor me deste. Glória a Deus. Pelo meu jovenzinho estar na tua presença, adorando na tua casa. Então, Senhor, eu não vou dar mais não pro Senhor não, porque
através do que o Senhor fez na minha vida, que eu estou aqui hoje. Quem sou eu para recuar o meu chamado? Aí hoje você pode dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor? Senhor. Hoje Glória eu a posso Deus. dizer por isso. Hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas foi necessário, missionária Jane e Manu, eu passar pelo processo para que hoje eu chegasse ao propósito onde Deus quer. E, que nem eu falei, gerar testemunho dói. Mas não adianta nós tentar, nem pensar em desistir. Porque é isso que o inimigo quer. Não, você não vai conseguir, você não vai vencer, você não vai avante, você não vai adiante. Pare por aí mesmo, não vai dar certo. Né? Mas enquanto o inimigo fala isso, Deus diz assim, eu sou contigo, vai valer a pena, passe por isso, aceite. Né? Enquanto o inimigo quer nos parar, Deus ele quer que nós avante, que nós prossiga para o alvo. Se eu hoje, Juliana, disse assim, Juliana, você passaria por tudo de novo? Eu passaria. Passaria, irmã Juliana, passaria porque eu sei que o Senhor, ele passaria comigo tudo novamente. No início foi difícil porque eu não conhecia ele, mas a partir do momento que eu conheci, que eu entendi quem ele era, que ele era um pai zeloso, cuidadoso, eu passaria novamente. E hoje em dia nós passamos por prova, por aflições, mas sabemos que ele está conosco todo o tempo. Sim. Você falou agora nos seus filhos, né? E a Juliana, ela é mãe do Felipe, né? Que faz parte lá da mídia com a gente, trabalha É baterista comigo. também, Manu. É músico, né? Também. E trabalha lá comigo com o Adriano, com o Arthur. E a chegada da família, né? Da família Nobre, na Pão da Vida. Conta um pouquinho como é que foi, Ju. Vocês eram de outra igreja? Eu era de outro ministério, né, Manu? E eu já tinha visitado a Pão da Vida lá do outro lado, né? E eu tinha um desejo de vir pra cá. Só que eu falava para meu esposo, eu chamava ele para vir pra cá. Ele disse, não, Juliana, eu não vou não. Eu não vou me mudar de igreja. Eu era da Assembleia de Deus. Juliana, não pare com isso, né? Vamos sair de uma igreja. Eu dizia, ai, como eu queria ir pra aquela igreja. Lá é assim, algo diferente. Tem algo lá que eu não sei explicar. E ele dizia, não, vou não. Eu disse, então eu vou orar, Jesus, eu vou orar. E ali eu passei uns 7 meses orando. E sempre eu vinha aqui assistir um culto e ia embora, né? Sim. E eu trazia ele. Só que ele assim, nem pense em mudar de igreja, Juliana. Eu dizia, Jesus, trabalha no coração desse homem. E no tempo certo, porque a palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Sim. E nesse dia eu fui chamada para ministrar na igreja. E nesse dia eu levei todos os meus filhos e meu esposo. Deus marcou aquele dia, missionária Jane. E antes de eu ministrar, a mulher que tinha me convidado, ela foi orar por mim. E quando ela orou por mim, ela disse assim, irmã Juliana, Deus disse que vai mudar você de lugar. Deus disse que nesse lugar tem algo preparado para o seu filho. Deus disse que vai tirar você desse lugar para que não perca o seu filho de vista e nem que ele morra espiritualmente. Deus disse, então somente vai que eu vou com vocês. Né? E ali Deus falou comigo e eles presenciaram Deus falando e passou-se 8 dias. Eu disse, e aí, vocês vão agora para aquela igreja? E foi assim um de repente, né? Felipe falou assim, mãe, é lá naquele lugar que eu quero me congregar. E realmente, quando ele chegou aqui, o dom dele foi manifestado, porque ele ama trocar bateria, instrumento. E está na mídia com vocês, né? Fazendo a obra do Senhor. Sim. E hoje eu posso ver o que Deus falou naquele dia se cumprir. É verdade. Eu vejo meu filho envolvido na obra. Sim. Quão difícil é hoje em dia, né, missionária Jane? Sim. Um jovem está na igreja, querendo estar ali na presença de Jesus. É difícil, mas é prazeroso. Né? E foi onde Deus falou que eu tinha que sair daquele lugar, e eu falei com o meu pastor, ele orou por mim, nós saímos em paz, ele disse, minha filha, eu não posso impedir o trabalhar do Senhor na tua vida, e nem o seu chamado. Se Deus falou que você ia para um lugar, quem sou eu para colocar a mão ou o braço no meio? Sim. E ali ele orou pela gente, nos abençoou, e a gente veio pra cá. E tá com mais de ano que a gente está aqui na Igreja Pão da Vida. É uma igreja que eu me achei, sabe? Assim, é o meu lugar. Uma igreja que eu me sinto abraçada, sabe? Uma igreja assim que tem a presença do Senhor, a graça, aleluia, né? É uma honra estar fazendo parte da Igreja Pão da Vida. É notória, né? A gente vê as grandezas de Deus em tudo sendo manifestado aqui. É uma honra para mim. Amém. Glória a Deus. Amém, irmã Juliana. A gente pode perceber, né, que esse é o testemunho, né? Que muitas pessoas que já, inclusive, né, as irmãs que já vieram para cá, para o nosso podcast, falam que há uma coisa diferente aqui na Pão da Vida, né? Que quando a gente chega na Igreja Pão da Vida, a gente sente algo diferente. E esse algo diferente, irmã Juliana, só pode ser a presença do Espírito Santo, glória a Deus, né? Na verdade.
É verdade, a presença do Senhor é manifestada. Não menosprezando os outros ministérios, Sim. mas a gente Sim. sente uma graça, sente uma presença, a gente se sente abraçado também pelos irmãos Sim, da sim. igreja, o acolhimento, sabe? É algo assim, é uma família que é para pertencer Isso, mesmo, é. não é isso? Eu acho lindo, irmã Juliana, isso que você está falando, porque sempre que a gente tem o prazer de ouvir alguns irmãos que estão começando a se congregar conosco, ou daqueles que já fazem algum tempo que estão conosco, eles sempre relatam isso, desse acolhimento que a Pão da Vida tem com todos aqueles que estão chegando, ou daqueles que estão se congregando há muito tempo, né? Que, na verdade, o acolhimento é o que? O amor de Jesus. O amor Né? de Deus. Que a gente tem que sentir um pelos outros e se preocupar, né, com a vida dos nossos irmãos, saber como é que eles estão, se eles Sim, estão sim. bem, né? Isso aí é o verdadeiro amor de Jesus. Sim, sim. Irmã, pra gente, né, ainda continuar falando sobre esse seu testemunho que você nos contou agora, e que eu tenho certeza que quem tá em casa, né, se você não passou, você conhece alguém que passou por essa situação, né, de viver um casamento que aos olhos do ser humano estava destruído, estava acabado, e aí Deus foi lá, colocou a mão e restaurou. Mas eu queria lhe perguntar agora, irmã, nessa sua trajetória, né, da sua vida espiritual, algo que lhe marcou, algum testemunho que você possa dizer assim, Manu, nesse dia eu senti verdadeiramente que era Deus ali falando comigo. Algum testemunho forte que você tem, assim, de sentir a presença de Deus? Mano, o testemunho, algo que eu senti na minha trajetória, eu com 3 meses de cristã, né? Eu fui batizada com o Espírito Santo numa Eita, cozinha. glória. Meu Deus. A irmã me chamou e disse, Juliana, hoje vai ter uma oração lá na minha casa. Vai só eu, meus filhos, mais 2 irmãs. Eu quero convidar você para ir orar lá em casa hoje. E eu fui assim, nessa época eu fui pra... Tipo assim, meu esposo nessa época não era crente, né? Pra orar pela vida dele. E nesse dia, Deus não quis falar sobre o meu esposo. Deus quis o quê? Me batizar com o Espírito Santo. Né? E nesse dia me marcou muito. E outro testemunho que me marcou muito, eu tava fazendo uma campanha missionária gente para meu esposo, eu e outra irmã, né? E para salvação dele. E Deus falou assim comigo, usando a irmã, que ia me dar um filho. E que o nome desse filho ia se chamar Emanuel, que Emanuel significa Deus conosco. Para que eu não esquecesse que Deus sempre seria comigo. E naquela hora eu disse assim, meu Deus, isso é uma profecia da carne, o Senhor está repreendido. Eu já tenho 3 filhos, o Senhor disse que vai me dar um. Só que Deus falou assim, o Emanuel vai trazer bênção, o Emanuel vai trazer prosperidade, o Emanuel vai trazer alegria para casa e vai trazer bonança. E eu começava a ir para os cultos, serviço de oração, e quando eu chegava, Deus usava os profetas, né? Sim. Falando que ia me dar um filho. Eu dizia, Jesus está repreendido, isso não é de Deus. Mas hoje também eu vejo a promessa se cumprir, Manu. Hoje eu tenho o meu Emanuel. Ele vai fazer 6 aninhos de idade, Eita, Jane. glória. E o Emanuel, ele trouxe uma alegria para nós, que primeiramente Jesus, mas ele Sim. trouxe uma alegria. Ele trouxe, assim, uma comunhão para o nosso lar, sabe? Ele trouxe bênçãos. Como assim? Nessa época nem carro tinha, mas através do Emanuel, Deus usou alguém para dar um carro para eu e meu esposo, Eita, né? glória. Através do Emanuel, Deus usou a vida do meu sogro para dizer assim, hoje vocês têm uma criança, então eu vou abençoar vocês com esse carro, já que vocês não podem, Eita, entendeu? glória. E eu vejo, assim, as promessas do Senhor se Sim, cumprir. O Emanuel, sim. ele trouxe alegria, comunhão, aquilo que talvez nós estava assim, achando que não tinha mais jeito. Tá bom, só os 3 filhos. Mas hoje eu posso ver e entender que o Emanuel significa Deus conosco. É porque Deus sempre esteve comigo. Glória a Deus. E foi o que? Um momento difícil também, passando pela minha gravidez com o Emanuel, foi. Mas hoje também, eu tô de posse de vitória, né? Com o meu Emanuel nos braços, já tem 6 aninhos de vida. Aliás, não só ele é promessa, como os outros. Eu olho assim para os meus filhos, missionária Jane, no momento lá em casa, assim, de refeição. Nós estamos na mesa, em comunhão. Eu disse, Jesus, como eu sou grata por essas crianças lindas que o Senhor me desse. Glória a Deus. Porque eu não entenderia, né, o processo, Jane, para que hoje eu possa estar com minhas promessas na mão. Meu casamento restaurado, com meus filhos comigo. Uma promessa, assim, que eu não sei nem falar e nem explicar, porque ninguém explica as grandezas de Deus, né? E a gente contemplar as promessas de Deus é coisa maravilhosa. Eu lembro que, por algum tempo da minha vida, eu estava passando por um momento bem
bem de escassez, né? Aí eu orando, Senhor, eu passando aqui, eu tô te servindo, Senhor, e eu passando por isso tudo. Tá faltando isso, tá faltando aquilo, Deus bradou no meu coração. Ei, tá faltando coisas materiais. Mas as promessas que eu te fiz, grandes coisas irão se cumprir. Aleluia. E hoje eu posso contemplar, Sim. que é a minha filha na casa do Senhor, meu genro nos caminhos do Senhor, meu esposo nos caminhos do Senhor. Tá vindo aqui uma netinha, pra glória de Deus, que vai ser sapato de fogo. glória a Jesus. É as promessas do Cezinha Senhor já tá se cumprindo pulando na na minha vida, né? barriga. Porque nesse tempo Deus disse, minha filha, eu não tô te dando coisas materiais, mas você irá contemplar coisas, aleluia, espirituais, Aleluia, grandiosas. Jesus. Glória a Deus. E hoje eu posso dizer, estou vendo as promessas do Senhor se cumprir. Verdade. Isso é coisa linda, Verdade. né? É Da gente verdade. tá falando, contando as maravilhas do Senhor para o mundo ouvir e as pessoas dizerem, eu quero esse Jesus aí, que fez na vida dela e tá fazendo. É verdade. Missionária. O Salmos 40 diz, né? Esperei com paciência no Senhor. Sim. Né? O esperar é doloroso e é difícil, né, missionária É. Jane? Mas vale a pena. Vale a pena. Que hoje nós vemos o que as promessas sendo cumpridas, não só na minha vida, como na de vocês. Sim. Que nem eu tava conversando com a missionária Manu ali nos bastidores, dizendo assim, eu perdi tanto tempo, Juliana, assim, eu não era cristã, já era pra estar mais tempo na presença. Sim. Tá entendendo? A gente sempre faz esse questionamento, né? Isso, é verdade. Mas só que a palavra diz que há um tempo determinado, Sim. existe um tempo pra tudo. Pra tudo. Pra tudo na nossa vida. Existe o tempo que eu passei difícil, mas existe o tempo bom. Como? Aquele de hoje nós estávamos aqui falando o que Deus fez, Sim. né? Então, para que nós falássemos aquilo que Deus fez no dia de hoje, é necessário nós passar. Sim. Sim. É necessário nós passar por uma perca, é necessário nós passar por uma tribulação, por uma traição, pelo alguém da nossa casa estar com vício, alguém bebe, está preso ao alcoolismo, para quando Deus libertar, dizer assim, olha, verdadeiramente Deus é na minha vida, ou Deus, ele tem o poder de fazer. Porque como é que nós vamos contar os testemunhos se nós não gerar, Sim. né? Sim. Não tem como a gente gerar um testemunho tanto toda hora no Toda bem hora bom. no bem bom. Será que nós É. vamos adorar Jesus quando tudo tá bem? Não é verdade. isso? É. Aí, às vezes, Jesus disse, não, minha filha, você vai precisar me conhecer de perto, passando É. por essa dor, para que depois o meu poder seja Sim. manifestado. Sim. Pra depois a gente dizer assim, valeu a pena. É verdade. É. Valeu a pena eu ter passado por isso aqui, valeu a pena eu ter esperado e eu ter confiado. Verdade. E Jesus disse, né? No mundo tereis aflições. Eu costumo dizer, ó, Jesus não enganou ninguém. Você aceitou ele sabendo que no mundo nós teríamos aflições, Verdade, né? verdade. Mas o bom é contar o testemunho depois, Verdade. né? Contar a vitória. Irmã Juliana, pra gente já se encaminhar pra encerrar, Hoje já tá acabando. missionária. Dói, passou muito rápido. Mas eu queria que você deixasse aqui, né, algum versículo, alguma palavra na Bíblia que lhe marcou, né? Marcou você durante essa trajetória. Você falou aí da mulher do fluxo de sangue, né? Sim. Então, se tiver algum versículo, alguma passagem que lhe marcou, para você contar aqui um pouquinho pra gente. Então, nessa passagem da mulher do fluxo de sangue, né? Que fala lá em Marcos, me marcou. Por quê, Manu? Essa mulher, ela estava doente de uma enfermidade. Ela passou 12 anos sofrendo com aquela hemorragia. E ela batia de quê? De porta em porta. E a situação dela só ia pior. Eu me vi essa pessoa, como assim? Eu bati em tantas das portas, Jane. Sim. Só que eu não bati na porta certa. No início, né? Igual essa mulher. Primeiro ela gastou tudo quanto ela tinha, Manu. Para que depois ela ouvisse falar de Jesus. E eu foi preciso me mudar de cidade e voltar para depois eu conhecer Jesus, né? E quantas das vezes nós estamos assim, batendo em porta errada e achamos que não tem mais jeito, que não vai acontecer. Mas existe uma porta certa para a gente bater. Jesus. Aleluia. Ele é o único e suficiente Salvador. Ele que tem o poder de libertar, de salvar, de curar. Ele que tem esse poder. Então, essa passagem, ela fala muito comigo, marcou muito a minha vida, porque eu me vi como essa mulher, não na hemorragia que ela passou, mas no problema. Eu bati de porta em porta, eu fui em vários lugares, eu pedi ajuda, mas só existe um que teve o poder de libertar. Só existe um que teve o poder de salvar, foi Jesus de Nazaré. Né? E lá, hoje eu estava lendo uma passagem, antes de eu vir para cá, e o Senhor me falava lá em Romanos
Glória a Deus. Lá em Romanos 12, né? Capítulo 12, no versículo 12, diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, persevere na oração. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. E quando a gente persevera em oração, o que tem? Milagres, né? A palavra do Senhor diz também que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Eu escutei um pastor dizendo isso e eu falo isso hoje. O que a oração não fizer, missionária Jana, é porque foi pouco. É Manu. verdade. Ou porque a nossa fé está lá embaixo. Porque quando a gente tem fé e quando a gente ora, a gente vê milagres, prodígios de Deus acontecendo na nossa vida, né? A palavra do Senhor diz assim, orai sem cessar, né? Porque quando nós oramos, o céu se abre, o poder de Deus é manifestado na nossa vida. Glória Então, a eu quero Deus. dizer nessa tarde para quem está nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando, se você estiver passando por momentos difíceis, que nós passamos sim, mas cada um passa diferente, mas creia que o Senhor ele tem o poder de fazer como ele fez na minha. Não desista do seu casamento, porque hoje eu sou prova viva para dizer que Deus, ele faz. Deus, ele faz, ele refaz e faz tudo novo. E ele restaurou a minha pessoa, o meu casamento, o do meu esposo, né? E hoje nós estamos casados, né? Temos uma família pela glória de Deus. Então não desista do seu lar, não desista do seu filho, não desista daquelas pessoas que você ora, porque quanto às vezes nós oramos e dizemos assim, não vai acontecer. Parece que enquanto mais eu oro o negócio dá errado. Não, pelos olhos carnais nós vemos isso, né, missionária Jane? Que talvez algo dê errado. Mas o Senhor, lá do céu, ele contempla a tua oração, o teu choro, o teu gemido. Então não desista do seu casamento, porque o Deus que uniu, só ele tem o poder de separar. Aleluia. E aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenho certeza que a palavra pra gente, né, definir o seu testemunho, irmã Juliana, é persistência, né? Porque você foi uma mulher persistente. Sim. Você permaneceu na oração, você permaneceu fiel a Deus, crendo que ele podia fazer, né? E durante seu testemunho eu vim com a palavra persistência, e aí você falou, né, o versículo lá em Romanos que fala justamente em você perseverar. Isso. Realmente uma grande bênção de Deus, né? A gente já está encerrando aqui a nossa conversa, o nosso testemunho. Espero que quem esteja aí nos acompanhando tenha se edificado com essa palavra, com esse testemunho da irmã Juliana. E nós queremos agradecer você, Amém. Juliana. Agradecer você, né? Agradecer a Deus pela sua vida, Sim. né? A gente crê que isso aí é só o começo, né? Amém. Que Deus tem Glória a preparado. A nossa oração é que ainda há muitas coisas para Deus fazer na sua vida e da sua família, né? A Juliana tem uma família hoje que serve ao Senhor. Aleluia. E ela pode ter o privilégio de dizer, eu e a minha casa serviremos Glória ao a Deus. Senhor. Então Glória nós a queremos Deus. te agradecer. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. E que Deus continue a usando como instrumento dele Sim. aqui nesta terra, né, missionária Manu? A missionária Aparecida Borges, ela sempre diz isso, ela diz que Deus tem uns instrumentos diferentes. E missionária aqui, ó, missionária, viu? É um instrumento usado por Deus. E o meu Amém. desejo Glória a Deus. é que Deus continue te usando nesta terra como instrumento dele. Amém. Para a glória dele. Amém. Quem já acompanhou aqui a irmã Juliana sabe que quando a irmã Juliana pega o microfone, já a gente agora vai ser, agora o fogo vai pegar. É do fogo, é do fogo. É uma honra também, né, estar com vocês aqui, falando um pouco do meu testemunho, das grandezas de Deus, que aqui não tem coisa a ser manifestada se não for Deus na nossa vida, né, missionária Jane? Sim. É uma honra, né, fazer parte da igreja, de estar aqui com vocês nesse podcast, falando do que Jesus fez e do que ele ainda vai fazer, Glória a tanto na Deus. minha vida, de quem está assistindo, de vocês aqui, né, a palavra do Senhor fala que a glória da última casa será maior que a da primeira, Glória né, a que nós Deus. venha confiar, acreditar nessa promessa que ele nos fez, porque ele é fiel para cumprir. O Deus que começou a boa obra na minha vida, da missionária Jana, da Manu e de quem está aí nos ouvindo, nos assistindo, né? Ele é um Deus fiel para concluir. Ele não deixa a obra pela metade, né, Manu? Que nem você falou. Glória Ele a é um Deus. Deus que fala e ele também
cumpre. Que você nessa tarde seja alcançada. Eu oro nessa tarde para que você seja uma pessoa assim, literalmente dependente de Jesus. Aleluia. Eu oro nessa tarde para que o seu casamento seja restaurado, a tua filha, o seu filho, para que vocês recebam a força do Senhor, receba vigor e acredite, não desista da promessa, porque a palavra do Senhor fala que há esperança para a árvore que for cortada. Ao cheiro das águas brotará. E qual algo é essa? A presença do Espírito Santo. Aleluia. Se Ele está com você, minha irmã, não desacredite. Confie que o mesmo Deus que fez na minha vida, Ele há de fazer na sua, na do teu filho, do teu esposo, do teu vizinho, de quem está à sua volta. Então, seja abençoado por esta palavra, seja abençoado por esse testemunho e que vidas possam ser alcançadas, libertas. E depois nós vamos ouvir testemunho, né, Jane? Dizendo assim, de alguém que escutou esse podcast de hoje à tarde, dizendo assim, aquela palavra foi para mim, hoje eu quero viver o novo de Deus. Eu segurei naquela palavra que a missionária Jana falou, a Manu, a Juliana. Eu quero viver isso para mim. Eu não vou desistir do meu casamento, nem do meu filho, nem da minha filha, seja lá de quem for. Não desista. Persevere na oração. Seja persistente, porque no tempo certo, tu irás cantar o hino da vitória. Aleluia. Oh, bênção. Eu tô crendo nessa palavra. Você tá crendo nessa palavra? Glória. Glória a Jesus. Bênção Deus de poderoso. Deus. Irmãos, muito obrigada novamente à missionária, né? Muito obrigada, irmã, né, por você ter aceitado o nosso convite, né, ter se aberto aqui para falar sobre o seu testemunho, sobre a sua vida, sobre a sua trajetória e sobre o que é que Deus tem feito na sua vida, né? Porque ainda não terminou não, né, gente? Não terminou não, Deus tem muito mais ainda. E vamos embora, né, missionária? Bora agradecer a todos, né, vocês que estão aí conosco. Se você puder, compartilha, abençoa a vida de alguém. Sim, é importante. Você chegou até aqui ouvindo esse testemunho da irmã Juliana. Sim. Tenho certeza que você conhece alguém que está precisando dessa palavra. Então, compartilhe nosso podcast, né? Para que outras vidas sejam alcançadas e que outras pessoas sejam edificadas. Então, missionária, fiquem todos na paz de Jesus e até o próximo podcast. Entre elas. Tchau, tchau. Tchau.